Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do nosso curso de React. Eu sou o Matheus e hoje a gente vai falar aí de métodos por props, ou seja, enviar funções por meio de propriedades a componentes filhos através do componente pai, ok? Que é um recurso super utilizado aí quando a gente está com aplicações reais, né, do dia a dia. Mas antes de começar a aula, não se esquece de se inscrever no canal, se tu não é inscrito, se tu caiu aí de paraquedas. Também deixa o teu like, que vai ajudar muito a distribuir esse conteúdo com mais pessoas. E aqui na descrição tu encontra links especiais como os nossos cursos, o blog e também as redes sociais do Hora de Codar, tá? Então, bora lá. Eu boto aqui que os métodos também podem ser passados por props. Qual que é a vantagem disso? Que se eu tenho o meu layout todo componentizado, né? Geralmente eu posso ter um componente que não seja o pai que execute o filho. Um caso interessante seria um card de produto, por exemplo, um e-commerce, e tem os produtos no card. E a gente quer ir adicionar o carrinho. Então, quando a gente clica no adicionar o carrinho, esse botão não vai estar no componente pai, que é o layout, a página de categorias. Ele vai estar no card do produto, que é o componente filho. Então, a gente tem que emitir esse evento para o componente pai. Então, eu passar eventos por propriedades é interessante nesses casos, e a gente vai ver isso no nosso projeto mais à frente também. Eu boto assim, ou seja, um componente filho pode ativar o método do seu ancestral, que é o pai. Tem um nome chique aqui, mas é o pai, beleza? Eu volto que vamos acessar o método por meio de um evento. Então, a gente vai estar trabalhando num clique, por exemplo, mas pode ter qualquer evento, né? Só estou trazendo para uma realidade mais fácil de entender. E a sintaxe é a mesma de usar uma props de dados, né? A gente vai estar trabalhando aí com esse cara para acessar, ou a gente pode desestruturar, como a gente já viu também. Então, não muda nada. A ideia é que a gente vai estar evocando uma função por meio de uma propriedade. Só essa que é a diferença e é muito importante aprender esse conceito para poder evoluir no React. Então bora agora ver na prática como é que faz isso. Então, galera, eu estou aqui com o projeto da última aula, né? Eu vou trabalhar agora nesse componente aqui de evento, tá? Que a gente tem um método chamado meu evento e eu já vou aproveitar ele para passar via esse botão aqui, né? Só que como componente. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que criar um componente de botão, algo que também acontece bastante. Então, eu vou estar aqui, ó, button, e eu vou estar criando esse cara aqui, né? Dessa maneira. E eu vou estar também passando a propriedade de começo só um texto para poder mudar o texto do botão a partir dessa propriedade aqui. Então, primeiro evento, eu vou botar assim, tá? Então, não tem esse componente, vou ter que criar. Vou botar aqui button.js. E aqui vai um adendo também, galera, que eu acho que é interessante, a gente já pode passar nessa aula. Que por mais que vocês estão vendo que eu tenho uma pasta aqui com vários componentes, né? Então, nesse nível aqui, isso aqui já começa a virar uma bagunça, né? Que estou misturando o componente de um botão com o componente de formulário inteiro. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode botar assim, ó, uma pasta e eu posso ou colocar componentes de formulário, componentes da página tal. Então, eu posso nomear do jeito que eu quiser, mas em questão de organização, né? Então, eu vou botar que esse componente aqui são componentes de evento, né? Só um nome fictício, assim que eu inventei agora, mas para vocês entenderem. Então vou botar ele aqui dentro, ó, button. E se eu criasse um outro componente para esse cara aqui, ou que tivesse esse sentido de evento, eu colocaria ele também, tá? Só para a gente falar a mesma língua. Pra vocês entenderem que a gente pode importar em pastas filho também, né? Pastas filhas, né? Então vamos lá. Vai criar um function button que vai receber aí props, né? Por causa do elemento pai. Eu vou retornar alguma coisa, né? E eu vou também exportar esse cara, export default button. E aqui eu vou retornar o nosso JSX. Olha só uma coisa interessante também. Quando o HTML é muito pequeno, como esse aqui que só vou retornar um botão, eu não preciso colocar os parênteses, porque esse cara aqui a gente está utilizando porque a gente vai retornar um bloco de mais de uma linha de código. Mas quando ele tem só uma linha, eu posso resumir assim, ó, button, e que eu vou usar o props text. Simples assim. Aí eu consigo retornar dessa maneira mais objetiva, né? Eu escrevo menos código, fica mais fácil para ler o componente também, não tem aqueles parênteses, né? Então, é uma dica para vocês também, tá? Então tá, o que eu vou ter que fazer agora aqui? Vou ter que importar esse cara. Então vou botar assim, import button from. Aí agora que vem a jogadinha, né? Ele tá numa pasta que é irmão desse arquivo aqui, né? Uma pasta irmã. E ele está dentro dela, né? Então vamos lá. Ponto barra, diretório atual.
evento é a pasta e button componente. Agora sim está podendo ser utilizado aqui. E até aqui não tem mistério nenhum. É um componente normal de botão que muda o texto baseado no que eu envio para ele como propriedade. Vamos ver lá na página. Ó, o componente está se repetindo duas vezes aqui, galera. Deixa eu vir aqui em app. Vamos colocar só um componente de evento. E agora sim, ó. Então, esse botão aqui, o primeiro evento é o que eu criei agora, e esse ativar é o antigo. Então, vamos eliminar esse ativar aqui. E agora vamos ao que interessa, vamos passar o evento por meio de propriedade. Então, eu vou dizer que esse cara aqui vai ter uma propriedade chamada event, que eu vou passar um evento. Então, eu vou passar meu evento. Então, eu criei a propriedade, eu passei uma função por meio dela. Lembra que eu não posso invocar, senão eu vou estar invocando essa função aqui, ó, na hora que o componente é criado. Ó, opa, foi ativado, e isso não é o que a gente quer. Então, a gente passa assim, que é como o componente vai entender que eu estou mandando uma função para ele executar depois, tá? Então, ok. Agora, o próximo passo é chegar aqui no componente filho, né? Para fechar esse app aqui e ativar aquela propriedade por meio de algum evento. Então, o botão, que evento que a gente mais faz nele, é clicar. Então, onClick, eu vou ativar o props.event, que é a propriedade que eu estou passando de evento. Simples assim, a gente consegue aí disparar, né, um evento baseado em um componente pai que enviou essa função para o componente filho. Eu vou tirar esse número aqui, não preciso mais, né? Não vou trabalhar com essa propriedade aqui agora. Vamos dar uma limpada, né? Não misturar as coisas. E aqui eu vou botar assim, ó, ativando o primeiro evento, tá? Então agora eu volto aqui, se eu inspecionar o elemento, vou jogar esse cara aqui embaixo. Vou limpar e se eu clico, ele ativa o primeiro evento. Beleza, então a gente entendeu o fluxo aqui e eu consegui ativar um evento por meio de uma prop que veio de um componente Py. Porém, galera, não é só isso que dá para fazer. Geralmente, olha, geralmente não, mas eu posso ter mais de um método aqui. Voltando àquele exemplo do carrinho que eu dei lá na parte teórica, se eu tivesse, por exemplo, também um botão de favoritar aquele item, ele também estaria no card do produto. Então, eu teria um método aqui em cima também que eu vou passar para lá. E por que isso? Porque geralmente eu vou carregar, né, os meus produtos nesse componente aqui, para poder estar passando em loop para o componente filho. Então, faz sentido eu ter o método, às vezes, no componente pai, tá? Mas não impede eu ter o método no componente filho. Mas é muito feito assim. Os métodos ficam centralizados no componente pai. Né? Só para vocês entenderem também o porquê de ter um evento aqui no componente de cima. Às vezes, o componente filho ele é reaproveitado em vários lugares. E se eu crio um método muito específico, eu estou meio que limitando o escopo dele. Então eu coloco um componente pai e transmito via componente filho algum método que eu quero executar. Tá? Só para vocês entenderem melhor os casos de uso desse cara. Então eu vou botar aqui ó, um outro método, segundo evento. E aqui eu vou botar um console log ativando o segundo evento. E aqui o interessante é que eu vou ter aí, eu posso usar um componente diferente, mas eu posso também reaproveitar componente e mudar as props, igual eu faço quando forem dados diferentes, né? Se eu tiver, por exemplo, um botão para cada item do meu array. Mas aqui eu posso também utilizar o mesmo componente para dois eventos diferentes. Essa também, né, é a questão de reaproveitamento de componentes do React, né? Para isso que eles servem, né? Uma das utilidades deles. Então, aqui agora, ó, se eu venho aqui, primeiro evento, segundo evento, né? A gente consegue ativar os dois pelo mesmo componente, né? Componentes diferentes, mas que têm o mesmo código de origem. Eles partem da mesma, do mesmo blueprint, digamos assim, né? A gente partiu desse arquivo aqui, mas são componentes distintos, seguindo aquela regra de reaproveitamento de componentes do React, que não é só do React, né? Todo o framework front-end tem componente que trabalha nesse sentido, mas é bom para quem não conhece muito, né? Já entendendo o que dá para fazer e o que não dá. Beleza, galera? Então, essa aqui foi a aula de propriedade, evento propriedade, tá? A gente vai utilizar bastante também. Não esqueçam aí, se cair de paraquedas nessa aula, darem o botão aí, ativarem o botão de inscrição. Deixem um like, é muito importante. E não esqueçam de olhar os links que tem aqui na nossa descrição. São nossos cursos lá na Udemy, o blog e as redes sociais. Eu vou ficando por aqui e te espero na próxima aula. Valeu!